quer vocês queiram, quer não, nós somos uma nova raça de seres humanos. E principalmente, tudo isso que nos acometeu foi premeditado. Se você está assistindo esse vídeo, parabéns! Você é uma nova raça de ser humano, seja bem-vindo. O assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje ele é extremamente complexo e eu peço, por gentileza, que vocês abram bastante a mente para assistir esse vídeo. E eu arrisco dizer que você nunca ouviu isso em lugar nenhum, porque eu fui nas profundezas para pegar essa informação. Mas caso seja necessário, você assiste, aí você tenta entender, não conseguiu, ouça, repensa, volta. Quando for dormir, pensa, não sei, dá seus pulos aí. Você faz parte disso, eu faço parte disso, nós fazemos parte disso. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua metamorfa favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa metamorfose ambulante, porque eu prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A ecologia é um ramo que faz parte da biologia e ela tenta explicar o funcionamento de tudo na natureza. E a teoria de Gaia é uma hipótese dentro da ecologia que estabelece que a Terra é um grande organismo vivo. Essa hipótese foi elaborada pelo cientista James Lovelock em 1979. E ela nos ensina que o nosso planeta é responsável e capaz de obter toda a energia necessária para o funcionamento do próprio planeta. Enquanto isso, ele regula o clima e a temperatura, elimina detritos e coisas que não são necessárias, combate doenças, ou seja, assim como os demais seres vivos que residem nesse planeta, o planeta também é capaz de se autorregular. E de acordo com essa teoria ainda, os organismos bióticos, ou seja, aqueles que têm vida, controlam os organismos abióticos, ou seja, aqueles que não têm vida. Dessa forma, então, a Terra se mantém em condições e equilíbrio adequado para sustentar a vida neste planeta. Mas entender as relações homem-natureza requer uma contextualização espaço-temporal, que inclui uma breve reflexão histórica sobre a ocupação do homem na Terra. O nomadismo, por exemplo, que durou por milhares de anos, foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade. O início da atividade agrícola, que se fixou há pelo menos 10 mil anos atrás, foi o primeiro indício da vida sedentária do homem, ou seja, antes as civilizações eram nômades, elas chegavam em determinado local, consumiam os recursos daquele local, quando os recursos acabavam, elas mudavam. Há cerca de 10 mil anos atrás, o homem descobriu a agricultura e descobriu que dava para se fixar em determinado local sem precisar ficar mudando o tempo todo. Então, de nomadismo, a sociedade evoluiu para o sedentarismo. E hoje sou eu, a sedentária completa que não sai de casa nem para buscar um tomate, pede no delivery. Tô rindo, mas é de desespero. Com o passar do tempo, então, o sedentarismo diminuiu, as tecnologias foram avançando e com a chegada da Revolução Industrial, as pessoas começaram, então, a se desenvolver e a população cresceu em ritmo exponencial. Consequentemente, os seres humanos passaram a ocupar um espaço maior, um espaço esse que antes era das florestas, das reservas, um espaço que não nos pertence. E esse contexto contemporâneo da exploração do homem com o objetivo de consumir os recursos da natureza fez com que essa expansão fosse de uma maneira totalmente desregulada e que as coisas perdessem o controle. Isso também fez com que os seres humanos tivessem uma maior exposição às zoonoses, que são oriundas dos animais silvestres. Essas enfermidades ficaram mais transmissíveis entre os animais e os humanos, porque os humanos estavam em locais onde eles não deveriam estar. O Cucamonga Virus, por exemplo, ele é supostamente oriundo de um morcego. E é apenas um exemplo do que nós temos hoje e do que está acontecendo hoje. Mas existem outras doenças que também são oriundas do contato do ser humano com os animais silvestres. O que mais impressiona nessa questão do Cucamonga Virus não é o vírus em si ou toda a situação, não. O que impressiona é a velocidade do contágio e principalmente a medicina não conseguir controlar e não saber absolutamente nada. Existiu um caso dentro da minha família onde o médico falou no telefone:
Nessa doença, tudo é novidade, a gente não sabe com o que a gente está lidando, ou seja, ninguém sabe o que está fazendo. Vamos falar a verdade? Que ninguém sabe o que é? Embora no início do mês a Rússia tenha anunciado a tal vacina para o Cucamonga virus, não existe ainda um consenso quanto à reinfecção, porque as pessoas falam, ah não, quem pegou tá imunizado. Mentira, eu peguei 2 vezes. Seres humanos e animais fazem parte do mesmo sistema. Dentro de ecologia, nós somos um sistema. E a ecologia nada mais é do que a capacidade de resiliência de um ser de se adaptar a determinada situação ou ambiente. O professor e entusiasta de permacultura Rob Hopkins explica essa relação toda através de uma metáfora. Ele diz, abre aspas, em uma sociedade resiliente, os principais ingredientes do bolo são produzidos localmente. Apenas são importados os produtos para o toque final, cerejas cristalizadas e glacê, por exemplo. Para quem não entendeu, eu explico. Em uma comunidade não resiliente, todos os ingredientes para fazer o bolo são importados de fora. Mas em uma comunidade resiliente, você tem todos os ingredientes para fazer o bolo. O que vai vir de fora é só se você quiser dar uma emperequetada. Trazendo isso para um contexto mais realista, imaginem vocês, por exemplo, que nós tivemos uma crise, como foi a crise do Cucamonga virus, e daí as fronteiras foram fechadas e você vai ficar sem glacê e sem cereja do bolo, porque elas vêm de fora. Ou seja, a autossuficiência dos países precisa ser repensada antes que exista uma segunda onda dessa infecção que nós estamos falando, ou de qualquer outra coisa. Todos os locais que foram autossuficientes durante essa pandemia, que termina agora no mês de setembro, escrevam o que Mãe Carol está dizendo, eles passaram por essa crise e nada sentiram. Agora, aqueles que dependem do glacê do bolo e da cereja que vai em cima do bolo, que vem de outros países, infelizmente passaram por situações bem complicadas. Inclusive, dá para você levar essa mesma metáfora para pessoas que são autossuficientes, seja no trabalho, seja na vida, elas passaram por essa situação sem sentir absolutamente nada. Já as pessoas que precisam da cereja que vem de fora, e quando eu falo da cereja, eu não tô falando só de dinheiro e só de trabalho não, tá? Eu tô falando também da felicidade. Aí, as pessoas, ai, não aguento mais, ai, eu preciso ver gente, ai, eu tenho que sair, ai, socorro, ai, quando isso vai acabar? A cereja tem que vir de dentro. Você tem que ser autossuficiente também. Nós não estamos falando só de ecologia aqui. É uma metáfora. Enquanto a gente está falando de autossuficiência, a gente tem um contraponto também, que é a globalização. A globalização e o livre acesso de qualquer pessoa a qualquer lugar fez com que o Cucamonga virus se espalhasse numa versão assim 2.0 turbo. E esse vírus também ele veio totalmente desprovido de qualquer preconceito, ou seja, ele é adaptável a qualquer tipo de pessoa, não importa a raça, não importa a cor, não importa a idade, não importa o credo, não importa nem se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Ele veio para mostrar que todo mundo é igual. E principalmente, ele é totalmente adaptável a todo o clima do planeta Terra. Ou seja, quando as pessoas lá no passado falavam, ah não, imagina, o pessoal da Europa tá assim porque lá é frio. Como é que você explica então a situação do Equador, que é um calor dos infernos? Como é que você explica a situação do Brasil, que é calor? Acessem o meu canal do Sparkle, que eu sempre deixo para vocês aqui no comentário fixado aqui embaixo, e lá na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube, vocês vão descobrir por que esse vírus tem o potencial de se espalhar em tudo e todos, e até principalmente ele acomete pessoas que nem saíram de casa, pessoa que nem pisou fora fica doente. Como? A teoria de Gaia, então, permite supor que essa doença veio para o planeta Terra para poder regular um sistema que estava desregulado. Ou seja, diminuindo a população e diminuindo os recursos que estavam sendo consumidos acima daquilo que o planeta consegue produzir. E baseado naquela teoria do nomadismo e do sedentarismo, é então preciso que o ser humano aumente a sua resiliência para que ele consiga passar por tudo isso, ou seja, resiliência é a nossa capacidade de adaptação. Nesse sentido, então, a consolidação de agricultura local, a consolidação de sistemas autossuficientes que funcionem dentro de países, independentemente da globalização ou
a unificação de um governo onde todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se comunica, ninguém briga por poder ou por patente de vacina, isso salvaria a humanidade. O que nos leva a crer que quem sobreviver a tudo isso e passar por tudo isso sem sequelas, sem problemas psiquiátricos, sem problemas psicológicos e conseguir superar toda essa fase, faz parte agora então de uma nova raça de seres humanos. Uma raça que foi preparada para sofrer todas essas adaptações e principalmente uma raça que estava sem freio e foi preciso puxar as rédeas para que ela fosse freada. Infelizmente, a maioria das pessoas do planeta Terra não entenderam o motivo pelo qual algumas coisas estão acontecendo. Outras pessoas simplesmente escolheram em não encarar essa verdade. Mas eu vim aqui para dizer para vocês que, quer vocês queiram, quer não, nós somos uma nova raça de seres humanos. E principalmente, tudo isso que nos acometeu foi premeditado. Muitas atualizações dessa casca que nós utilizamos como corpo já foram enviadas no passado, porém elas deram errado. Por anos e anos a espiritualidade vem mandando criança índigo, criança cristal, criança sei lá o que. E aí o que acontece com essas crianças? Elas são corrompidas pelo sistema, porque uma criança nasce como uma folha em branco. E cabe aos pais, à sociedade, à escola, ao mundo escrever a história dessa criança nessa folha em branco. E aí eles perceberam, não adianta mandar a criança, porque quando chega a determinada idade, tudo isso é distorcido, ou seja, aquela criança que veio com uma natureza para mudar o planeta, ela não consegue, porque se ela não se adapta à sociedade, ela não muda nada, ela vira simplesmente um refém do sistema. Ou seja, as atualizações de antes não funcionaram. Então decidiu-se que essa atualização de agora, uma versão tipo 5.0 talvez, essa versão 5.0 ela caberia a todos. Enquanto vocês continuarem com televisão ligada, vendo noticiário, vendo a quantidade de casos e chorando as mágoas de outras pessoas, isso não vai acabar. Eu venho falando isso desde o mês de março. Alguém me escuta? Acessem meu canal do Sparkle, lá eu explico tudo pra vocês, o motivo pelo qual o medo é o maior vilão dessa situação toda. E teve muita gente que se identificou com medo e infelizmente nós tivemos muitas perdas, inclusive dentro da minha família. Mas nós temos a responsabilidade de passar a mensagem adiante. Se você vê um velho da tua família assistindo qualquer programa que seja desses sensacionalistas que a tela sangra, você pega, desliga a TV na cara dele e fala, não vai mais assistir. Se a pessoa insistir em assistir, você quebra a televisão, joga a televisão no lixo, corta o fio, corta o cabo, corta a antena. Nós temos a responsabilidade de fazer isso pelas pessoas mais velhas que não nos escutam. Por quê? Porque existem muitas tampas em cima do trauma, então não dá, eles não escutam a gente. Nós temos essa responsabilidade de interceder por aqueles que um dia trocaram as nossas fraldas. Eles trocaram as nossas fraldas, eles tiveram uma vida cheia de traumas e esses traumas são as tampas. E daí, com essas tampas todas, fica difícil a gente tirar, porque a primeira tampa tá presa lá embaixo, em cima de um monte de tampa chamada trauma. Então, você que tá me assistindo, que é mais novo, que tem seus pais, que tem seus avós, você é responsável por isso. Nós aqui nesse canal somos uma força e nós temos que ser contrários a essa força. Desde o mês de março eu tô falando, desliga a porcaria da televisão, para de ver notícia, vai viver sua vida, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai fazer brigadeiro pra vender pra fora, não sei. Mas para de assistir notícia. Alguém me escuta? Ninguém me escuta. E depois fica, ai Carol, quando que tudo isso termina? Por favor, você pode dar uma luz pra gente? Por favor, o que você está vendo aí? O que você pode... Gente, eu falo, mas ninguém me ouve. Então, por favor, vamos comigo junto pra gente acabar logo com isso. Agora, no mês de setembro. Então, se você sobrou nessa história toda, ou seja, se você não morreu, seja bem-vindo. Você é uma nova raça de ser humano. Parabéns, você evoluiu.